Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 1001 Projetos. Desta vez vamos ter connosco um portuense de Gema, formador, consultor internacional, professor na área de gestão de projetos, já foi presidente do PMI Portugal e neste momento é advisor a nível internacional. A seguir ao genérico vamos ter connosco o Miguel Vieira. Não perca! Olá Miguel, boa tarde. Obrigado por teres aceito este convite aqui para o canal 1001 Projetos. É um gosto ter-te cá. Queria, à partida, enunciar aqui duas regras básicas que normalmente governam estas interações. A primeira é que isto é uma conversa de amigos e, portanto, não é preciso grande formalismo nem referências bibliográficas. E a segunda questão é que o conteúdo irá para o ar como estamos a gravá-lo, portanto, sem edição. E isso que vai permitir que seja mais genuíno e seja mais autêntico. Portanto, estamos todos à vontade. No fim, se calhar, acabamos despedidos, mas isso depois é outro assunto. Olá, Pedro. Antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra minha poder estar presente neste teu projeto, que tenho vindo a acompanhar e acho muito, muito giro. O facto de ser sem cortes preocupa-me um bocado, Pedro, porque eu sou um tipo do Norte e a malta no Norte tende às vezes a adjetivar as frases com palavras inteiras. Portanto, eu espero conter-me aqui na partilha e deixar isto, vamos pôr a coisa neste prisma, suficientemente eclético para poder ser partilhado na íntegra. No limite, eu ponho uma bolinha no canto e siga para mim. Para além da caracterização como um homem do Norte, não é? Qual é que seria a melhor forma de descrever Miguel? Como é que te apresentarias? Ora, pegando na noção e no foco da nossa conversa, que é à volta do projeto, eu sou claramente um curioso e um entusiasta pela área de gestão de projetos. Toda a noção e toda a dinâmica da gestão de projetos, para mim, é-me interessante, além de que eu sofro de uma maleita que às vezes é incómoda, que é uma curiosidade constante. Portanto, eu tenho sobre a gestão de projetos e sobre todas as outras áreas que possam eventualmente interessar-me, ou ser às vezes até menos interessantes, mas que eu acho curiosidade, ou eu tenho curiosidade em descobrir mais um bocadinho, vou pesquisando e vou informando e às vezes sei trivialidades que são completamente ridículas de saber, mas olha, fui tendo a curiosidade de pesquisar. Portanto, acho que descrever-me partiria muito por aí, uma curiosidade insaciável. Lá está, portuense, sou do Porto e portista, portanto. Ainda bem que isto está a ser gravado hoje e não daqui a 2 dias. Exatamente. Temos aí uma baliza cronológica de um embate de clubes de Norte e Sul. Sendo que eu sou verde, só para esclarecer que... Então não há conflito de interesses logo à cabeça. Não. E sou casado, sou pai de 2 filhos e basicamente a minha descrição pauta-se muito por aí. Muito bem. Quando disseste que eras curioso sobre vários assuntos, tive quase para te provocar, vou fazê-lo agora, se também és virologista, como é grande parte dos portugueses hoje em dia. Ora, aí está uma das maleitas das quais eu não sofro. É o fator comentador político, em que basta ver-se 2 notícias e torna-se imediatamente especialista sobre o assunto. Não, eu partilho do conhecimento de todo e qualquer português, que sou especialista em generalidades. Isso sim, sou especialista em generalidades. Especialista em algumas especialidades, vou sendo por força da minha curiosidade, além da gestão de projetos. Algumas são úteis profissionalmente, outras são completamente e absolutamente inúteis. Mas tenho algumas paixões, as quais me vou movendo e pelas quais vou tendo alguma curiosidade, obviamente. Virologia, nada, zero. Não resisti. Nada. Olha, partindo da tua experiência na área de gestão de projetos, quer em Portugal, quer a nível internacional, quer nos PALOPs, não é, também, qual é, no teu ponto de vista, a grande evolução que aconteceu nos últimos 20 anos na área de gestão de projetos? Ou as grandes evoluções? Certo. O que se tem visto a nível global em termos de gestão de projetos, na minha opinião, claro, e daquilo que eu tenho vindo e tenho conseguido ver, quer em termos nacionais, mas particularmente em termos internacionais, é que a gestão de projetos começou há 10, 20, 30 anos atrás,
ou 20 e muitos anos atrás, num método muito focado em paradigmas e em frameworks e em do's e don'ts, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não devo fazer, o que eu quero fazer e aquilo que eu não quero fazer. E existia muito o paradigma de que se eu não estou a fazer de acordo com aquilo que alguém preconizou que é uma boa prática, de certeza que eu estou a fazer mal. A evolução da gestão de projetos tem provado isto de uma forma clara, que não existe um certo e um errado de forma absoluta, pelo menos. O primeiro fator que eu encontro é que é claramente holístico, ou seja, não temos a gestão de projetos para a área da construção, a gestão de projetos para a área do software development, ou do desenvolvimento de software, ou a construção de projetos para a área dos serviços, ou a construção de projetos para as infraestruturas. Temos a gestão de projetos. E a gestão de projetos, nestes vários pontos comuns, tem-se declarado cada vez mais preparada para as áreas específicas em que está, fazendo ali algum ajuste. Uhum. E o que se tem visto em termos de crescimento brutal, e aí sim é notório, é a cada vez maior necessidade daquilo que se define como as soft skills, as competências pessoais e interpessoais de cada um, e o papel do gestor de projeto enquanto elemento humano da equipa, a coordenar, liderar e a gerir humanos na equipa também. E estes humanos na equipa podem ir para todas as outras partes interessadas, como os fornecedores, os clientes, os senior managers das empresas, toda a organização que gravita à volta do gestor de projeto e à volta do projeto. Este ramo da gestão de projetos que trabalha as competências da pessoa, de saber liderar, de saber estar, de saber interagir com a equipa, de ter aquilo que nós portugueses conhecemos há muitos anos, que é o jogo de cintura. Há 20 anos atrás ter jogo de cintura era uma coisa um bocadinho estranha. Hoje em dia é uma virtude. Tu teres a capacidade de te adaptares à situação e à equipa e ao discurso e ao diálogo do teu interlocutor é uma virtude reconhecida e uma competência reconhecida para um gestor de projeto. Algo que há 10 ou 15 anos atrás claramente não tinha o mesmo ênfase, nem de perto nem de longe a mesma notoriedade. Portanto, eu diria que os dois principais focos que eu encontro, ou pelo menos identifico, são esses. A capacidade de nos tornarmos cada vez muito mais globais e holísticos, não no sentido da velha frase de que para quem só sabe usar martelos, tudo na vida são pregos, não é muito por aí. É percebermos que existem vários tipos de ferramentas e vários tipos de pregos, e vários tipos de rosca, e a coisa pode ajustar-se, e a competência pessoal e interpessoal. É definitivamente algo que eu vi evoluir drasticamente nos últimos anos. Quando falaste aí da questão das técnicas e de fazer de uma certa forma, fizeste-me lembrar a fase em que quem não usava Project não fazia gestão de projeto e bastava abrir o Project para ser um gestor de projeto. Então, nem mais. E se olharmos para isto numa perspectiva, por exemplo, da ferramenta, e às vezes as ferramentas servem muito para isto, para nos ensinarem, nos mostrarem que era visível, nessa fase, tu só eras gestor de projeto, o famoso gestor de projeto, competente, com skills, com capacitações, se usasses o project. Passaram-se anos, eventualmente uma década desde esse princípio ativo, e o software de gestão de projetos mais usado no mundo continua a ser o velhinho Excel. Quanto a isso, nada a fazer. As competências claramente passam muito por aí. Eu tive um professor que me disse, e eu nunca esqueço isso, que é a melhor forma de gerir projetos é usar a cabeça, o papel e o lápis, não é? E portanto... Por essa ordem. Exatamente. E portanto... Olha, pensando um bocadinho naquilo que tu disseste, como é que a teu ver a comunidade portuguesa de gestão de projetos, estou a falar das associações de gestão de projetos, o PMI, a APOGEP, mas também as universidades, as empresas de formação, toda a comunidade, os gestores de projeto, como é que têm participado nesse salto e como é que têm contribuído para ele? Achas que nos temos conseguido adaptar? Temos sido motores? Qual é a tua visão? Em relação a isso, eu acho que, e aqui falo um bocadinho em causa própria e falo diretamente contigo, tu começaste a nos apresentar como amigos, o que efetivamente reforço, acima de tudo, pauta-nos uma amizade e respeito muito, muito grande. Quer a APOGEP, quer o PMI, quer as universidades, quer recentemente também as empresas que estão muito dedicadas à formação de gestão de projetos, acho que nesse aspecto têm feito um contributo muito grande.
aqui eu quase que uso a analogia daquilo que na indústria da informática acontecia, não é? Quando o computador migrava em termos de equipamento físico e se tornava mais resistente e capaz, alguém desenvolvia um programa que tirava partido de todo esse hardware e tornava-o obsoleto em 2 anos. E a empresa sentia a necessidade de pôr uma máquina mais rápida. E este progresso de influência mútua sentiu-se ao ponto de nós tornarmos obsoletos os nossos equipamentos em meses, provavelmente. Eu acho que a mesma coisa tem acontecido um bocadinho pelo mundo inteiro. Pessoalmente, muito pessoalmente, eu sempre pautei a minha vida com 2 vetores. O vetor profissional, onde eu aplico na prática aquilo que eu acho que funciona, e experimento, e testo muitas das vezes, ouve, e muitas das vezes dou com a cabeça na parede, e aprendo. E testo do outro lado na área académica, ou seja, como também dou formação e também dou aulas de gestão de projetos, aplico academicamente as realidades que eu senti no corpo fisicamente e transporto a evolução da investigação académica para a área física. Esta relação deste crescimento, da necessidade do mercado e do acompanhamento, por exemplo, das academias, tem sido mutuamente influenciável. Okay? A academia tem ido um bocadinho atrás da necessidade, é verdade. E aqui é que eu acho que as associações têm tido um papel muito relevante. As associações de gestão de projetos são precisamente isso, são associações para a área de gestão de projetos, portanto têm como grande objetivo antecipar estes problemas, ou pelo menos identificá-los, estas questões, e chamar a atenção dos diversos intervenientes que isto é relevante e nós temos que prestar atenção a isto e temos que investir aqui. Eu diria até que se a evolução da gestão de projetos que nós identificamos nestes últimos 10, 20 anos não tivesse tido o carburante adicional do rocket fuel da gestão de projetos nas associações e dos rockets da academia, provavelmente não tínhamos evoluído tão rapidamente ou provavelmente não teríamos identificado as mesmas dores de crescimento. Nesta fase, eu acho que, para mim, o contributo das associações, das universidades, das empresas de formação tem sido enorme, nomeadamente no que toca a trazer novas abordagens, pensar um bocadinho fora da caixa, porque voltamos ao mesmo, às vezes não se para afiar a serra, trazer novas certificações ao mercado, não porque o mercado as peça, às vezes é um facto, mas porque muitas das vezes existe ali uma lacuna que precisa de ser colmatada e cria-se essa certificação e cria-se essa criação de competência. Este trabalho conjunto tem funcionado muitíssimo bem. Contudo, tenho que acrescentar que acho que mesmo na parte da academia, ou particularmente na parte da academia, ainda há aqui mais espaço de progresso. Acho que isto pode funcionar de forma mais integrada e de forma mais interessante. Nos próximos anos vamos trazer isso de certeza absoluta. Quanto às associações, posso falar em causa própria e provavelmente concordarás comigo. Estamos bem, estamos a evoluir, estamos cada vez mais próximos de todas as pessoas que trabalham diariamente com a gestão de projetos e falta-nos o passo de onde? Falta-nos o passo de tornar isto mais clarividente, de definir melhor o âmbito de todo este projeto. Uhum. Quando falavas do papel das associações, eu ia buscar uma coisa que tu já disseste há bocadinho, que é da gestão de projetos ser transversal aos diferentes setores de atividade. E o que me parece que é um dos papéis-chave das associações é pôr as pessoas das diferentes áreas de atividade, dos diferentes ramos, digamos, por assim dizer, a falar umas com as outras, porque tipicamente o pessoal da construção tem o seu núcleo na construção, o pessoal da saúde o seu núcleo na saúde, o pessoal da informática na informática e por aí fora. E é nas associações que se consegue essa infecção mútua, não é? Com as experiências. Posso dizer que ainda no evento que fizemos há 2 meses atrás, houve pessoas que ficaram de uns painéis para os outros e ficaram com uma percepção completamente diferente sobre aquilo que se fazia de gestão de projetos na saúde, no IT, no research, na parte humanitária e de facto, é como tu dizes, não é? E aqui, pegando na expressão que tu usaste, que eu achei curiosíssima, afinal de contas voltamos ao tempo da virologia, essa infecção é incrivelmente salutar, porque existe muito esse estigma, não lhe vamos chamar estigma se calhar de uma forma pejorativa, mas existe muito incrementado esse estigma nos setores,
de que as dores que eu tenho nos sistemas de informação não são iguais às dores da malta das infraestruturas, claramente, e a malta das infraestruturas acha que a malta dos sistemas de informação faz aquilo da forma que eles costumam fazer e ponto final. Há aqui um denominador comum enorme, enorme, e mais do que isso, existem problemas que foram resolvidos numa das áreas de uma determinada forma que era óbvia, e não são tão óbvias nas outras áreas, mas funcionam quase como epifania. As associações aqui, como referiste muito bem, Pedro, representam um papel brutal, porque põem todos estes pontos que à partida se assumiriam desconexos a conversar. E pelo menos em base de conhecimento comum. As minhas dores de crescimento podem ser as tuas dores de crescimento. E muitas das vezes, ao ouvir, eu vou ter a epifania que precisava ter para poder catalisar o crescimento que eu tenho para a área A, ou a área B, para o projeto A, para o projeto B. Estou completamente de acordo com isso. Completamente de acordo. É um bocadinho aquela questão da cola do post-it, não é? Que não servia para nada e afinal é uma das invenções do século. Não é? Exatamente, exatamente. É. Senão era apenas e só uma folha. É verdade. Sentes que já falaste um bocadinho sobre as universidades e sobre as empresas de formação. A minha pergunta agora era um bocadinho se achas que, assim como se evoluiu naquilo que é a ciência da gestão de projetos e passamos muito do procedimental para a realização de benefícios e para corresponder às expectativas, não é? Que foi um bocadinho o que mencionaste. Se achas que essa evolução na parte da formação e da preparação de profissionais também aconteceu, e adicionava-se se achas que há ou não maior procura pela formação e pela certificação na área de gestão de projetos nos dias de hoje face àquilo que era de 5 ou 10 anos atrás? Bem, começando pelo princípio, sim, claramente. Claramente a formação e o ensino e a abordagem, a transmissão de conhecimento, seja ele da forma como for, ou seja ele em que circunstância for, claramente adaptou-se e tem-se vindo a adaptar a todas estas influências. Está muito mais vocacionado e muito mais, e leva muito mais em linha de consideração a própria experiência profissional do indivíduo. Já não é só o conhecimento pelo conhecimento. Já me interessa o conhecimento com a competência. Já me interessa o conhecimento com o saber fazer. Não é eu despejar montanhas, mas isto deriva até do próprio princípio académico. Academicamente, e não é só na área de gestão de projetos, isto tem vindo a migrar de uma forma taxativa, e muito bem, na minha opinião. Eu não tenho tanto interesse em que tu saibas e que decores e que estejas deterministicamente capaz de declamar o normativo A, o livro B ou a framework C. Não, interessa é que tu olhes, interpretes e ajustes e adaptes e apliques. Esse conhecimento, efetivamente, das universidades, de uma forma geral, e as próprias entidades que ministram formação, têm vindo a adaptar, o que é uma enorme mais-valia. Cada vez menos estamos a trabalhar em conceitos abstratos e em conceitos etéreos, e cada vez mais estamos a evoluir para conceitos de aplicabilidade prática. Claro que, e agora tenho que fazer aqui um parênteses nesse sentido, eu não posso nem quero só focar-me no universo das entidades de formação e no universo das universidades, porque nós temos aqui um paradigma novo, para mim muito relevante, aliás, para nós muito relevante, porque eu sei que tu o valorizas tanto quanto eu, que é, nós já estamos na geração que muito antes de chegar à universidade, levou 3 ou 4 ou 5 inoculações, e voltamos Virologia. à virologia, 3 ou 4 ou 5 inoculações de gestão de projetos. Nós temos diretamente associados, quer no PMI, quer na própria Aprojeto, até porque sendo tu associado das duas e sendo eu associado das duas, conhecemos isto relativamente bem, para aí está. Nós temos já programas para a malta mais jovem. E a malta mais jovem significa malta que está no ensino secundário, no ensino primário, já começa a ter partilha e conhecimento desta realidade de gestão de projetos. O nosso PMI, programa PMI Portugal nas escolas, por exemplo, é um exemplo taxativamente espetacular a esse nível. E esta geração que nos vai apanhar daqui a 10 anos ou 15 anos, ainda nós vamos estar com toda a certeza no ativo, até porque o nosso ativo intelectual será muito mais longo do que provavelmente o ativo intelectual dos nossos pais foi. Esta geração que vem atrás de nós vem com um upgrade chip que é uma brutalidade. Portanto, eles vêm expostos à realidade do desconforto da gestão de projetos, da gestão de mudança, da necessidade de adaptabilidade. Esta questão que nós hoje debatemos de que o mundo é VUCA,
epá, não é VUCA. O mundo muda em certo e é ambíguo e isso é normal. Portanto, não é debatido como sendo algo de diferente. Não, isto é um paradigma normal. O paradigma de ser estático e previsível acabou. Não mudou, acabou. Desapareceu. E esta nova realidade de inconstância vai ser permanente. E a malta que vem agora na geração a seguir já vem muito bem preparada a este nível. E aí eu acho que, academicamente, e sem me fechar na academia, portanto, academicamente de forma geral, o ensino ainda tem que fazer muita adaptação. Mas aí, nós, as associações, estamos a dar passos muito mais rápidos e muito mais consistentes e muito mais consequentes do que o próprio ensino global, de forma holística. Claro, salvo raras exceções. E honrosas exceções, de inúmeras escolas já, e graças a Deus são bastantes, que estão neste momento já a abordar a questão da gestão de projetos de uma forma holística integrada no seu ensino. E com frutos e resultados óbvios, claros, iminentes, diretos. Agora, isto vai se propagar. Vai ser endémico, vai ser pandémico e daqui a alguns tempos todas as escolas inevitavelmente estarão a abordar este tipo de ensino. E repara, e não adianta resistir, isto é a mesma coisa que tentar parar o mar com as mãos. Não vai adiantar resistir. Porque esta abordagem por projetos e a abordagem com a gestão de projetos cada vez mais começará desde muito cedo no ensino, e é óbvio hoje em dia, não é? Já percebemos isso, nós já percebemos isso. No entretanto, desculpa lá, tu ias falar, eu não perfeitamente, não tem problema. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Bem, pelo contrário, estava a gostar muito de te ouvir. Ia fazer dois comentários. O primeiro que me surgiu foi que nós falamos muito do mundo VUCA, não é? Mas o mundo VUCA foi uma coisa que foi um conceito inventado nos Estados Unidos, nas forças militares, nos anos 60, não é? Portanto, é uma coisa relativamente atual, porque eu nem era nascido e tu também não, obviamente. Sentes-te um rapazinho até mais novo do que eu. Provavelmente, não sei. Não vamos comparar galhardetes. Mas a lógica é mesmo essa. O desconforto é óbvio que é mesmo isso, desconfortável. Mas não temos é que achar que tudo isso é estranho, porque é uma iminência normal, natural e progresso normal das coisas. Mas e é só acrescentar isto, que é, quer dizer, nós estamos a falar e usamos muito neste século XXI a expressão mundo VUCA, mas o mundo VUCA foi identificado muito antes, pouco mais do que meados do século XX. E estavas a trazer aí à lição um aspecto que é, o mundo era muito volátil. Agora é muito mais do que isso, não é? Exatamente. A realidade vaporiza-se de um momento para o outro. Sim. Também uma coisa que eu queria destacar é que aqui há uns 6, 7 anos, 8 anos, isto a pandemia tirou-nos um bocadinho as referências temporais, numa conferência em Barcelona, a pessoa que fez o pitch final dizia que se nós somos expostos a uma realidade até aos 15 anos, ela torna-se parte de nós. Entre os 15 e os 45, nós adaptamos a ela. A partir dos 45, torna-se incompreensível para nós. Enfim, obviamente que estas fronteiras temporais são o que são, cada pessoa é uma pessoa, mas acho que o nosso grande desafio é exatamente fazer com que a gestão de projetos se torne parte das novas gerações. Estavas a falar do PMI nas escolas, que é um programa que eu conheço bem e que já tem 10 anos, penso, em Portugal, ou o programa que está a ser lançado, e só não foi antes, porque tivemos 2 anos aqui em pause, do IPMA Kids, que tem uma aproximação muito semelhante a essa, e que visa exatamente isso, fazer com que a cultura de gestão de projetos e aquela mentalidade que às vezes nós não temos muito em Portugal, do problem solving e do ser possível, se enraize nas novas gerações. Quanto ao aspecto que dizias das novas gerações nos ultrapassarem, isso para mim já aconteceu, não é? Ainda não estamos completamente conformados com a ideia e portanto ainda estamos um bocadinho em negação. Eu nesse aspecto continuo a achar que a Terra é plana, ok? Eu nesse aspecto continuo a achar que a Terra é plana. Estamos na fase negacionista ainda. Até porque, usando o exemplo que tu dizias há minutos,
a noção do tempo é muito curiosa, não é? Porque quando eu tinha 15 anos, efetivamente achava que isso tudo que tinhas dito aos 45 devia ser verdade. Como eu já fiz 45, acho que isso é tudo, não faz sentido nenhum, é absolutamente ridículo. É óbvio que nós continuamos em mutação e vamos continuar em mutação para até aos 70, não tenho dúvida nenhuma disso. Não, Não, mas diz isto. a tua segunda parte da questão era acerca de se eu achava que Que há mais as procura, que há mais procura ou não. há mais procura e que, no entretanto, tem havido, inclusive, alguma ênfase na parte da certificação. Eu aqui diria que os números não mentem, não é? Eu acho que sim. O número de pessoas certificadas continua a crescer a ritmo considerável a nível mundial, e não são números nossos, portuguesinhos, são números globais. Estamos a chegar a latitudes que nunca tínhamos chegado e com números e com alguma expressão já considerável. Até se chega com um ritmo de crescimento mais avultado e mais considerável do que noutros países que existiam há uns anos atrás. Mas eu diria que cada vez mais a questão da certificação é uma questão determinante, até porque as certificações, tal como elas existem hoje, quer do IPMA, quer do PMI, por exemplo, e pegando nestes dois exemplos em particular, preocupam-se em garantir que tu tens experiência, ou seja, um dos requisitos é o pressuposto da experiência. É pressupor que tu não sabes o conteúdo só, sabes o conteúdo, mas tens andado a enfarinhar-te no assunto durante algum tempo. E isso, quanto mais não seja, é, por exemplo, o que o mercado hoje em dia te está a dizer. Hoje em dia, a questão da empregabilidade já não se determina apenas e só por chegares lá com um currículo na mão e entregares o currículo, por aí não vais ter grande sucesso, não é? É spam, literalmente. Portanto, o objetivo é, e as entrevistas de emprego e as abordagens de empregabilidade são cada vez mais focadas em ti, nas tuas, Pedro, competências, do que no que o currículo do Pedro diz, ou nos cursos que o Pedro fez, ou nas certificações que o Pedro tem. Nesse sentido, as certificações ajustaram-se muito bem e felizmente aqui até lideraram esse processo, porque isso já é assim há vários anos, de considerar a experiência. O resto, a necessidade fez com que isto tudo se tornasse valioso e tem crescido de forma épica. Há muitas certificações que são completamente interessantes em algumas áreas, outras não aportam grande valor, a não ser que sejam em nicho muito específico, mas eu diria que muito genericamente, na área de gestão de projetos, e para qualquer profissional que nos esteja a ouvir, que esteja já a fazer percurso, ou esteja a pensar em investir nesta área, ou esteja a pensar desenvolver carreira nesta área, eu diria que é mandatório hoje em dia certificar as competências que vai adquirindo ao longo do tempo. Porque a forma como as certificações são construídas ajudam a que isso possa ser determinante. Posso inferir das tuas palavras que se está a caminho da profissionalização, de haver uma carteira profissional, usando aqui uma expressão meio brasileira, de gestor de projeto? Ou achas que é uma realidade distante? Eu acho que é uma realidade desejável. Ou seja, deixa-me usar isto quase a título provocatório também para todos os que possam ter alguma curiosidade não pela qualidade do teu programa de projetos, mas eventualmente pelo interesse de me ouvir. Mas a questão é precisamente essa. Eu acho que nós estamos a caminhar para uma profissionalização, mas ainda estamos longe. Ou seja, há uma divergência genérica, generalista até, sobre como tudo isto se deve afunilar para chegar a essa profissionalização. Mas já demos um passo importante, já se começam a ouvir vozes de que o rei vai nu, já começam a ser óbvios determinado número de comentários e determinado número de observações que tu vais tendo, consoante vais falando com a pessoa A ou a pessoa B, ou a quantidade A ou a quantidade B, em que a gestão de projetos está bem alicerçada em termos daquilo que precisa de aportar para a profissão e para o projeto propriamente dito, mas não existe ainda a normalização, a standardização da profissão. Repara, não é do conhecimento, não é da abordagem, não. É a carteira profissional, a credencial. Okay? Advogado é advogado, engenheiro é engenheiro, dentista é dentista, médico é médico. Todos nós sabemos isto e todos nós reconhecemos isto e tem um passo, pelo menos, no mínimo, para adquirir essa carteira profissional. O gestor de projetos não tem. Não tem. E neste momento começa a ser óbvio
cada vez mais óbvio, e felizmente já se vão ouvindo as tais vozes do Rei Bainu, de que era um passo que era pertinente acontecer, que eu acho que vai acontecer, que eu acho que lá vamos chegar. As coisas precisam de correr com algum nível de maturidade também, mas claramente esse reconhecimento precisa de ser mais evoluído. Vai. Quando eu era garoto, não é? Dizia-se no externato onde eu andava que quem sabia fazia, quem não sabia ensinava, quem não sabia fazer nem ensinar ia para o professor de ginástica. A minha pergunta é: se não estamos ainda num estado em que quem sabe faz, quem não sabe valida, quem não sabe fazer nem validar vai para este outro projeto. Epá! Para todos os professores de ginástica que possam estar a ouvir, eu quero desde Certo. já Sim. fazer o disclaimer. Um, epá, Afinal, sempre precisamos da bolinha ao canto, mas não por causa do não, sotaque do não, Norte. não. Eu temo que possa haver aqui alguns comentários mais agressivos depois nos posts que possam surgir. Mas é um bocadinho por aí. Há muito a lógica de que quem tem experiência e põe em prática e ponto final parágrafo. Quem tem alguma experiência mas não faz muito bem, nem tem grande ideia de como é que isto se aplica, vai mandando uns bitites, usando expressões muito nortenhas. E o resto, olha, o resto é todo projeto. E é uma coisa que me incomoda, Pedro, sabes? É uma coisa que me incomoda solenemente. É abrirmos o LinkedIn e perceber que se eu fizer uma query por gestores de projeto, aparece lá a malta, que eu digo-te uma coisa, não é menosprezar ninguém, longe disso, obviamente, mas é perceber que se eu não sei que etiqueta vou dar àquele recurso, naquela função, vou dizer que é gestor de projetos. E isto é onde está a gênese do problema. Porque não é isso a gestão de projetos, como é óbvio. Não é? O afunilamento tem que existir. E nós precisamos de quem? Nós precisamos dos professores, precisamos dos especialistas e digo mais, e às vezes até precisaríamos também de professores de ginástica lá. Mas isto tem que ficar fechado de outra forma e tem que se criar o tal checklist do que é que podemos ter para ser o advogado, o médico, o juiz, e ter a tal carteira profissional. Senão o risco é um dia sermos todos professores de ginástica. Eu acabei de pedir desculpa aos professores de ginástica e ainda lhes carreguei com mais 2 prédios. O que eu gostei foi que tu, exatamente, censuraste-me pela audácia, mas depois foste Isto lá pisar 2 vezes. 2 vezes. Meia culpa. Exatamente. Olha, achas que esse é o principal handicap, a falta de reconhecimento da gestão de projetos? Digo mal, que a falta de reconhecimento do gestor de projeto enquanto função, enquanto profissão, enquanto papel, é o principal handicap para que a gestão de projetos não evolua de uma forma tão dinâmica como gostaríamos? Ou haverá outras barreiras que têm que ser eliminadas? E se sim, quais? Eu diria que é uma das questões, e eventualmente haverá bastantes mais, até porque a gestão de projetos enquanto profissão, nesta forma que nós a definimos agora e a caracterizamos, ou seja, como havendo mesmo um padrão e um standard, o qual é preciso cumprir para poder ser designado gestor de projeto, é um sintoma cultural também, e é um sintoma transversal. Nós, se olharmos para outras realidades, noutras geografias, vemos que há países onde a valorização da gestão de projetos não é, por exemplo, nem de perto nem de longe igual à valorização que nós temos em Portugal, e não existe esse normativo e não existe essa representatividade. Mas eu diria que é claramente um dos problemas. E eu digo mais, Pedro, como tudo na vida e como aquilo que nós temos em relação à gestão de projetos nos ensina claramente a prática, se sobrepõe a tudo isto, a partir do momento em que o problema está identificado, nós devemos fazer de tudo para o resolver. Não te digo que seja uma single source, que seja a única fonte, mas é com certeza uma das fontes mais determinísticas para que nós possamos dar aqui um passo relevante na evolução da carreira da gestão de projetos e na dignificação da carreira da gestão de projetos. É inquestionável. E achas que esses ónus de desenvolvimento desse quadro de referência está do lado de quem? Há quem defenda que tem que ser o Estado a fazer isso, que devia ser o Estado.
Há quem diz que devia ser economia, há quem olhe para as associações de gestão de projetos. Qual é a tua visão? Um, a minha visão aí é sempre, é um princípio ativo que eu uso em relação a tudo na vida, que é, deve ser onde de quem está mais capacitado a fazê-lo. Porque se tu olhas para isto de uma forma objetiva, clara, transparente e desprendida de qualquer noção de quem é que teria mais capacidade para o fazer, obviamente tu terias que chegar à conclusão que epá, o Estado aqui tem que ter uma posição normalizadora de todas as profissões e todas as categorias profissionais. Ponto. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque não existe a percepção dessa necessidade e estamos a falar num nível estratégico provavelmente bastante diferente daquele que nós aqui conseguimos sentir porque estamos com a mão na massa. Portanto, numa ótica mais operacional e numa ótica mais óbvia daquilo que conduziria aos resultados e pelo menos despoletaria tudo isto em termos de ponto de discussão, eu diria que temos que vir a um nível mais operacional. Acho que aqui as associações têm um papel importantíssimo, obviamente, tocaste num ponto que me parece fulcral. Um dos papéis das associações, e está na sua definição de ponto fulcral da associação, é serem o promotor da gestão de projetos na sociedade e para os profissionais de gestão de projetos. Eu diria que logo à cabeça isto cai como uma das premissas que está inequivocamente dentro do âmbito das associações. Portanto, sim, claramente, muito sim. Se o podem fazer sozinhas, provavelmente não, precisarão de evocar o Estado, mas aí reinverte-se o fluxo das águas, não é? Aí vamos ter que fazer o rio correr para a nascente, vamos ter que empurrar e vamos ter que fazer com que as coisas aconteçam, porque inevitavelmente o Estado tem que ter uma posição nestes papéis também, de uma maneira ou de outra, mais direta ou menos direta, de que forma não tenho objetivada, mas tem que ser global em termos da sociedade, nesse sentido, para ter e para ser consequente, voltamos ao mesmo. Mas eu diria que sim, o papel das associações aqui é mais que determinante. Eu fiz-te a pergunta e usei estes três atores porque me parece que deverá ser papel das associações, parece que tem que haver o reconhecimento da economia, porque se não existir, e obviamente que o Estado tem que pôr a chancela, mas parece-me que a chancela final. Eu estava-me a lembrar de um caso que nada tem a ver com isto, mas que teve na comunicação social, que foi as regras para a utilização de drones. Uhum. Não se esperou pelo Estado decretar o que quer que fosse para começar a vender drones. Não é? Aliás, houve uma altura em que, por haver tanta utilização de drones, por se ter tornado um aparelho popular e por ter começado a haver problemas, o Estado teve que regular o setor. Mas primeiro houve entusiastas e houve a economia a criar lastro, não é? E depois o Estado interviu para regular. E eu parece-me que o caminho tem que ser esse. Não é? Tem que ser um caminho de nós, associações, a APOGEP, PMI, em conjunto trabalharmos no sentido de criar aquilo que faz sentido, de validar junto da economia, porque se os diferentes players económicos se acharem que não faz sentido, se não tem valor, morre, não é? E depois pedir ao Estado a tal regulação mais formal da coisa. E parece-me que esse pode ser o caminho. Eu estou completamente de acordo. Aliás, o exemplo e a analogia que tu criaste com os drones parecem óbvios. Sendo certo que neste momento já temos drones e já temos a economia a deixar claro que já não quer passar sem os drones. Portanto, aqui as associações têm, era como eu te dizia, esse passo não vai acontecer por iniciativa, pelo menos do lado do Estado. Será indispensável que exista, diria eu, mas a iniciativa tem que partir do lado de quem está a sentir que o problema está lá e precisa ser regulamentado. E aqui reforço e vou em cima das tuas palavras, acho que as associações têm mesmo esse papel. Faz parte das várias questões com as quais elas estão nativamente criadas e que para o qual fazem sentido existir. Muito bem. Miguel, estamos a fechar esta conversa, o tempo voa, não é? Foi fantástico, foi muito agradável mesmo. Queria deixar-te apenas um repto final. Gostarias de deixar uma mensagem a quem nos ouve? Algum desafio, algum incentivo?
Bem, primeiro queria desafiar as pessoas obviamente, a continuarem ligadas a estas iniciativas que tu estás a ter, às iniciativas que as várias pessoas ligadas à gestão de projetos, um bocadinho por todo lado, têm estado aproveitando esta questão da pandemia, tornar mais tecnologicamente fácil e acessível. Vocês, hoje em dia, quem quer que seja, já não precisa de se deslocar ao sítio A ou ao sítio B, porque já existem todas estas iniciativas criadas de forma digital, o que tornam tudo muito mais acessível. Por favor, consumam-nas, sintam-se curiosos e provocatoriamente até façam comentários, desafiem aqui os vários interlocutores, o Pedro incluindo, para o que quer que seja, de certeza que ele agradece. E principalmente manter e desafiar as pessoas a uma expressão que eu gosto bastante, que é o stay curious. Mantenham-se curiosos. Neste caso, nós os dois estamos muito ligados diretamente às associações, daí a temática das associações ter estado tão presente na nossa conversa de hoje. E todas as vezes que estamos juntos e conversamos é quase uma inevitabilidade. Portanto, eu sinto que esta nossa conversa é mais uma das nossas conversas, que tantas vezes as temos, e tão agradavelmente decorre. Desta vez temos só a particularidade de a estar a tornar pública, mas não é muito diferente de tudo aquilo que nós temos estado a conversar e tudo aquilo que nós, de uma forma ou de outra, vamos conversando. Portanto, as minhas notas finais seriam nesse sentido. Pedir a toda a gente que continue a manter-se curiosa em relação à profissão e que continue a fazer parte da roda da engrenagem que faz tudo isto evoluir. Nós chegamos onde chegamos e reconhecemos este crescimento nas últimas 2 décadas, à custa apenas e só dos gestores de projeto e das atividades que o projeto tenha desenvolvido. Na mesma ótica de que a tecnologia evolui, a gestão de projetos evolui, e eu diria até na mesma proporcionalidade matemática. Ou seja, o ritmo de crescimento não é linear, acelera e acelera quase logaritmicamente. Portanto, há aqui um crescimento exponencial considerável, o que faz com que não vamos ter que esperar mais 10 ou 20 anos para perceber que aconteceram mudanças radicais. Acho que as mudanças radicais estão a começar a acontecer cada vez mais em maior número, cada vez em maior escala e cada vez mais depressa. Agrada que possamos estar numa posição onde temos primeira fila para poder assistir e até que tocar um bocado a que essas mudanças aconteçam e espicaçar a que essas mudanças aconteçam. Portanto, o meu conselho a toda a gente que possa estar a ouvir-nos e que tenha interesse e que tenha chegado até estes minutos todos de visualização sem desligar ou mudar o vídeo para outra parte qualquer de interesse, seja que os próximos tempos claramente trarão muitos desafios interessantes. Ponham-se na posição de fazer parte, de ajudar, participar. As associações estão cá para isso também, para acolher toda a gente que queira, de uma forma ou de outra, fazer parte da solução e fazer parte do progresso da gestão de projetos em Portugal. Nós estamos a fazer o nosso papel. Estamos aqui a empurrar para a frente com toda a força. E obviamente, a mensagem final óbvia de ter o prazer de ser, imagino eu, o teu último vídeo de 2021. Portanto, vai ser em 22, mas sim, é de 21. Quem quer que seja que esteja a ouvir, nós estamos a gravar isto em 2021. Portanto, desejar a todos um 2022 em grande, em força, com muita saúde. Obviamente, neste momento, saúde sempre foi, mas cada vez mais é a palavra do dia. Mantenham-se seguros, mantenham-se bem, mantenham-se saudáveis. E a ti, meu amigo, um grande abraço, obviamente, e agradecer por este desafio. E como sempre, os desafios, quando tu nos lanças, nós vamos agarrando, e os desafios, quando eu te lanço, tu vais agarrando. Portanto, continuamos nesta dicotomia de prazer. Muito bem. Miguel, muito obrigado. Fica o rap para nos mantermos curiosos e para nos envolvermos. Não é? Um grande abraço. Votos de um 2022 excelente também para ti e para os teus. E seguimos juntos. Seguimos juntos. Confesso-vos que gravar esta conversa foi entusiasmante. Foi de facto um daqueles momentos que, se o Miguel não tivesse o jogo de handball do filho a seguir, acho que nós ficaríamos 2 horas à conversa, que é um problema que nós temos os dois. Espero que tenham gostado, espero que tenham tirado algum proveito e algumas ideias-chave que possam usar no vosso contexto empresarial, na vossa vida, que possam também imitar esta paixão, se for o caso, que se juntem a nós, PMI ou Apogep, na dinamização da gestão de projetos. Eu vou deixar alguns vídeos aqui do canal para que vocês possam, eventualmente, se tiverem interesse, também poder ver. E, não menos importante, inscrevam-se no canal e ajudem o canal a crescer. Grande abraço e até ao próximo vídeo.